paz do Senhor Jesus, queridos. Estamos iniciando mais uma live de estudo bíblico, live sobre a palavra do Senhor, sobre o estudo da palavra do Senhor da série Daniel e Apocalipse, tá? Nós estamos falando e estudando a série Interpretando as Profecias, tá? Então estamos aí na série de estudo Daniel e Apocalipse, interpretando as profecias. Você é meu convidado aí para estar juntamente conosco até aí o findar dessa live, aprendendo um pouquinho mais sobre este assunto. Amém? À medida que você for entrando aí, vai já deixando aí sua saudação cristã. Uma Loiane, a paz do Senhor. A paz do Senhor, querida. Uma Loiane está nos assistindo aí. Em nome de Jesus. Vou me pontuando aqui no estudo. Minha irmã Lúcia Mar, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu só entrar aqui, queridos. A aula hoje de número 19. Deixa eu só confirmar aqui, mas é isso mesmo. Isso mesmo. Aula de número 19 da nossa série de estudo. Pastor irmã Lúcia Mar, Deus abençoe. Querido, vou estar mandando alguns convites aqui e já falo com vocês aí. Vai convidando mais alguém para estar com a gente na live. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Nós vamos falar hoje sobre Apocalipse, capítulo de número 2. Tá? Apocalipse, capítulo de número 2. Isso aí. Glória a Deus. Irmã diaconisa Camila, o Anselmo Couto está aí nos assistindo também. Deus abençoe. Querido, convida mais alguém para estar na live aí com a gente, tá bom? Você que está aí nos assistindo, a gente já vai dar início, tá? Já vou estar fazendo a primeira oração e a gente já entra no tema geral da live, que é o número 2 do livro de Apocalipse. Amém? Está orando então, pedindo a Deus que venha falar conosco. Você que já entrou aí, convida alguém para estar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amado e querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Nós oramos a Ti, louvamos, Te agradecemos, porque Tu és santo e fiel, porque Tu és bendito e verdadeiro, porque Tu és grande e poderoso. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero glorificar a Ti, eu quero exaltar a Ti, eu quero bendizer ao Senhor, que é um Deus sobre, Senhor, todas as coisas, que é um Deus todo-poderoso e soberano e eterno. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, venha derramar da Sua graça, venha derramar da Sua misericórdia sobre cada vida que está nos assistindo nesta noite, sobre cada um, Senhor meu Deus, que tem, ó Pai, estado conosco nesta live. Em nome de Jesus, que tudo que falarmos aqui seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Assim oramos, assim louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, louvado seja Deus. O pessoal vai chegando aí, Mana Paula, Neto, a Geisiane Domingos, a paz do Senhor, queridos. Presbítero irmão Amarildo chegando aí também. E nós vamos então começar aí o nosso estudo, já com o irmão Alex. O pessoal está chegando aí
Nós vamos já adiantando aqui, queridos, para não ficar muito extensa a nossa live, tá? Para não ficar muito extenso. Vamos adiantando aqui já. Para a gente ganhar tempo e dar prosseguimento, tá bom? No estudo dessa noite. A aula é a aula de número 19, tá bom? Nós começamos na quarta-feira passada essa série de estudos de Apocalipse. Na verdade, nós estamos na série de estudo Daniel e Apocalipse, interpretando a profecia. E quarta-feira passada, ou a nossa última aula, eu não sei que dia você viu a aula, tá? E nem sei que dia você vai ver essa aí, porque ela tá aí aqui, tá ao vivo, né? Mas ela fica aí gravada para você assistir também lá no canal no YouTube e no canal Pastor David Evangelista. Então não sei que dia você viu a aula, mas a aula de número 18, tá? Que foi a nossa aula anterior. Essa aula anterior nós falamos sobre Apocalipse capítulo 1. Fizemos a introdução do livro de Apocalipse e vamos aí, no nome do Senhor, entrando no livro de Apocalipse. E a aula de hoje, a aula de número 19, nós vamos então estar tratando sobre o capítulo 2, tá? Sobre o capítulo 2 do livro de Apocalipse, né? Expliquei para vocês ontem, na aula passada, sobre como nós termos uma visão clara de Apocalipse, olhando para alguns símbolos, tá? Alguns símbolos que são comuns no livro de Apocalipse, são mais notórios, né? Vão aparecer com frequência. E nós falamos então a respeito disso. Falamos a respeito de nos atentar para esses símbolos, para esses números, pois o livro de Apocalipse trata de forma muito forte essa questão de simbologias e de números, certo? Então, assim, nós falamos aí a respeito disso na aula passada. Nós vamos seguindo aí na aula de hoje, tá? Nosso irmão aí Ludigero e a Samira lá de Itapajipe também está nos assistindo. A paz do Senhor, queridos. O operador Júlio César acabou de chegar aí. Irmão Elton Pinheiro, Deus abençoe. Juvenal Júnior, né? Todo o pessoal aí na live. Você que já chegou à live e conhece aí alguém que gosta do livro de Apocalipse, tá? Nós estamos aí então entrando na introdução do livro. Na aula passada, nessa aula nós vamos falar sobre o capítulo 2 do livro de Apocalipse, interpretando a profecia. Vamos olhar o texto e vamos interpretar isso aqui, vamos dizer assim, ao pé da letra, o que realmente o texto quer dizer, sem, né, vamos dizer, sem mimimi, sem isso e aquilo, não, deixando as claras para você o que o livro de Apocalipse quer dizer, tá bom? Deixando aí as claras para você o que o livro de Apocalipse quer dizer. E então vamos lá. Livro de Apocalipse, eu estou com a minha Bíblia aqui na tradução RC, tá? A Bíblia, estou usando essa aqui para o estudo de Apocalipse, tá? Não lembro se os irmãos estão lembrados, mas a gente usou esta daqui, ó, que é a Mover de Deus, na série Daniel, tá? Nós usamos essa Bíblia aqui na série de estudos da profecia, interpretando o livro de Daniel, e agora para o livro de Apocalipse eu estou usando esta outra versão aqui, tá? Que também é RC, aquela que eu mostrei para vocês é revista corrigida e fiel. Essa aqui eu estou usando na linguagem Almeida Revista e Corrigida, tá? Essa é a Bíblia de Estudo Pentecostal. É o texto, tá? No caso, a tradução, a linguagem que eu estou usando é essa daqui, para a gente tratar esse estudo específico, tá bom? Então vamos lá, só para você entender, tá certo? Só para você entender um pouquinho sobre, aleluia, o texto. Nós vamos fazer como estamos fazendo todas as aulas. Eu vou ler o capítulo, tá, de número 2, eu vou ler o capítulo de número 2 e depois a gente volta olhando versículo por versículo, entendendo o que é difícil de se entender aqui, o que está em linguagem profética, o que não está. Então vamos seguindo aqui. A minha epígrafe diz assim: Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas
e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes e tendes paciência, e trabalhastes pelo meu amor, pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, ou no meio do jardim de Deus. Querido, isso é o capítulo 2, e nós lemos aqui do versículo de número 1 até o versículo de número 7, que trata sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Eu vou fazer pontuado aqui, não vou ler todo o capítulo, porque aqui nós vamos tratar de 4 igrejas dentro de um capítulo só. Então nós vamos falar sobre 4 igrejas, tá, da Ásia, dentro do capítulo 2. Então eu vou ler cada igreja e depois a gente volta pontuando, para não ficar muito longe a leitura. E a questão mais clara aqui para a gente entender é o seguinte: para que não fique muito assunto dentro de uma leitura só. Então eu vou ler aqui a primeira carta, é um assunto, eu explico. Leio a segunda carta, outro assunto, explico, e assim sucessivamente. Nós vamos fazer as 4 cartas hoje, para a glória do Senhor. Então, a primeira carta à igreja de Éfeso. Como eu disse para vocês, o âmbito ou a estrutura, o modelo dessa série de estudos não é literalmente trazer aqui uma pregação para vocês em virtude, em referência ao texto, e sim explicar como que se interpreta a profecia, tá? Interpretar o que no texto está em linguagem profética, tá? As palavras proféticas, os símbolos proféticos, as conotações e pontuações proféticas. Esse é o cunho do estudo, tá? Nós não vamos ficar aqui pregando isso e aquilo, vamos mais a pontuar a questão profética. Então vamos lá. Capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então isso aqui não tem dúvida, escrever ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, peraí, que negócio é esse? Vamos ver aqui, porque aqui tem linguagem profética. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Tá, até aí eu entendi. O que é o anjo da igreja? O pastor da igreja. Tá. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. O que é estrelas aqui em profecia? Lembra que nós falamos isso aí na aula passada? Sobre as 7 estrelas e os 7 castiçais, e sobre o número 7 em profecia? O que 7 simboliza em profecia? Sempre que você vê o número 7 em Apocalipse, você vai voltar à ideia, tá? Você vai ler 7, mas você vai entender, traduzir o número 7 a um número perfeito, a um número de perfeição, tá? O número 7, ele é um número que simboliza a perfeição, ele está ligado à perfeição de Deus, tá? Por isso que nós temos aí várias conotações na Bíblia com o número 7, como sendo o mundo criado em 7 dias, a semana tendo 7 dias, o ano do jubileu, né? O ano o ano sabático sendo com 7 anos, as 70 semanas. Então o número 7 está ligado, né, na Bíblia sempre à perfeição de Deus. Assim como o número 6, tá? Ele é o número imperfeito, um número de homem. O número 7 é o número da perfeição, o número de Deus. Então, em Apocalipse 7, ele sempre vai simbolizar a perfeição,
Então eu entendo que nós falamos na aula passada também sobre o que seria, tá, as estrelas e o que seriam os castiçais. Pedi para você anotar na sua tabela de conversão profética. A palavra estrela aqui em Apocalipse, essas 7 estrelas, elas simbolizam o quê? São os anjos da igreja. Então são os pastores, a liderança da igreja. Estrelas, anjo da igreja. Estrela, liderança da igreja. Estrela, pastores. Tá? Essa é a conotação para a palavra estrela aqui no livro de Apocalipse. Tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. O que eram os castiçais? Os castiçais, eles trazem a ideia da igreja. Tá? Castiçais igual à igreja. Então o que o versículo 1 está dizendo? Vou traduzir para vocês. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então ele está escrevendo ao pastor de Éfeso, ou a liderança de Éfeso. Por que eu falo liderança e não o pastor simplesmente? Porque lembra que eu falei para vocês na aula passada que as 7 igrejas da Ásia, elas não simbolizam simplesmente 7 igrejas no número contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 7 simboliza perfeição. Então não quer dizer que havia só 7 igrejas na Ásia. Está dizendo sobre a totalidade da igreja de Cristo. Ou ali na Ásia era onde a igreja de Cristo é o que? A Ásia era onde a igreja de Cristo era mais expressiva. Tá? Então está falando sobre a expressão da igreja ali. Então essas 7 igrejas, ela traz essa expressão, tá? Ela denota a expressividade da igreja de Cristo naquele local. Então aqui, quando eu digo as 7 igrejas, lembra que eu estou falando de uma igreja mãe e as suas congregações, as suas várias congregações. Isso numa questão histórica, tá? Então, quando fala 7 igrejas da Ásia, não estamos falando só de 7 igrejas. Nós estamos falando de várias igrejas ali. Ah, mas a igreja de Éfeso é uma igreja só? Não. Se denota uma igreja mãe e as suas congregações. Então, havia várias igrejas. Então, quando eu trato aqui ao anjo, tá? Seria a liderança. Tá? A liderança. Tá? Mas o anjo da igreja não simboliza o anjo ou pastor? Sim. Só que a gente tem que entender o contexto que nós estamos falando. Em um contexto ele vai simbolizar o anjo da igreja ou o pastor, tá? E nesse contexto aqui da Ásia Menor, ele está gerando essa ideia, ele está trazendo esse contexto da liderança da igreja de Éfeso. Pois bem, vamos entender a igreja de Éfeso como um todo. Então ele está escrevendo ao anjo da igreja, isto diz, aquele que tem na destra as 7 estrelas. Quem que é esse? Que tem nas 7 estrelas? Quem tem a igreja nas suas mãos? Essa estrela representa o quê? Os pastores, a liderança. Quem tem a liderança da igreja nas suas mãos? Deus, Jesus, tá? E que também está o quê? As 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Preste atenção na linguagem profética do versículo 1, isso aqui é muito importante. Ele tem nas mãos as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? A liderança, ou os pastores, tá? 7 estrelas na sua mão não quer dizer que são 7 pastores. Está dizendo que é a perfeição. Ele tem a perfeição do pastorado. Ele tem na sua mão a perfeição do que? Da liderança da igreja. E ele anda no meio dos castiçais. Quem é o castiçal? Eu expliquei para vocês na aula passada. Castiçal denota lumiar, clareza, luz. Quem é a luz do mundo? A igreja. Então ele está dizendo aqui, os 7 castiçais, ele representa as 7 igrejas. Ele anda no meio dos 7 castiçais. Ele anda no meio da sua igreja perfeita. Tá? Pastor, mas essa perfeição, você está comparando isso terra, humano? Não, estou falando que a linguagem profética denota perfeição. A igreja de Deus é perfeita, mas a igreja de Deus é cheia de defeitos. Pois é, cheia de seus defeitos, ela é perfeita para Deus que a salva. Tá bom? Estou dizendo que Deus ele comunga com pecado e nem com erro. Não é isso. Estou querendo dizer que o texto está dizendo que aquele que anda no meio dos 7 castiçais, quem é ele? Jesus. Jesus tem a liderança da igreja nas suas mãos. Ele tem as 7 estrelas na sua destra. Pastores verdadeiros, lideranças verdadeiras estão nada mais, nada menos que na mão, na destra fiel de Jesus. Igrejas verdadeiras
igrejas bíblicas, históricas e teológicas, estas têm o próprio Cristo andando no meio delas. É o que o texto está dizendo aqui no versículo 1. Você pode ler aí e tirar sua conclusão. Tá? Aqui está em linguagem profética, eu estou traduzindo para você o que significa cada palavra. Pois bem, versículo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Sofre e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Então vi ali aqui o 2 e o 3. No 2, o que nós temos? Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tu os achastes mentirosos. Então o que é o primeiro ponto que eu quero falar no 2 aqui? Tem alguma linguagem profética aqui no versículo 2? Não tem. A linguagem profética em si não. O que nós temos aqui no versículo 2 é o seguinte, é uma colocação clara. Ele está sendo específico a uma localidade. A igreja que está em Éfeso. A igreja que está em Éfeso trata-se de uma igreja? Não. Se trata toda a igreja daquela localidade. É como se Deus falasse para nós hoje. Eu falo com a igreja que está em Frutal. A igreja que está em Frutal, ela denota uma única igreja? Não. Ela está falando sobre a igreja de Cristo em Frutal. Denota todas as igrejas que têm o seu cunho e o seu caráter bíblico, histórico e teológico. Tá? Então aqui ele está tratando para a igreja de Éfeso, não é uma igreja apenas. É a igreja, as 7 igrejas no sentido, né, de um todo. Tá? Da igreja de Éfeso em todo. Então está tratando para essa localidade aqui, Éfeso. Se você perguntar para mim, pastor, isso aqui já aconteceu? Sim. Ele está falando algo específico. Lembra que isso daqui é a visão de Cristo para a igreja 65 anos após a sua ressurreição. 65 anos após a sua ressurreição, Jesus fala com João e está trazendo o quê? Está trazendo uma clareza, tá? Está trazendo uma clareza de como, um relatório de como a sua igreja estava 65 anos após a ressurreição do Cristo. Pois bem, então ele está dizendo, olha, eu sei as tuas obras. Ele olha tudo, ele vê tudo. Isso aqui não tem muito o que traduzir, tá? Viu a paciência que eles têm, viu que ele não sofre os mal. Como assim? Eles não admitem pessoas más no meio deles. Puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Isso aqui não é linguagem profética, tá? Porém, vale ressaltar aqui, falei para vocês não ficar pregando aqui, mas tem coisa que não dá para passar em branco. Isso aqui vale ressaltar o quê? Que a igreja de Éfeso punha à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não são. Tá? Isso aqui é uma característica que Cristo está vendo na igreja como boa e a igreja de hoje se perdeu isso. Tá? Você que está me ouvindo aí, que é cristão, que conhece aí líderes espirituais, que são de igrejas, tem pastores, isso aqui é bíblico. Está dizendo, olha, parabéns, vocês viram aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Isso aqui é uma marca registrada, irmãos, dos apóstolos, da igreja primitiva, da igreja de Cristo. Eles combatiam veementemente a heresia no meio deles. Eles lutavam contra, e nós vamos ver nas outras igrejas que quem não luta contra a heresia, quem não combate falso profeta, vai perecer. Vai perecer. E uma marca registrada da igreja de Atos, dos apóstolos, a igreja primitiva é o quê? Era combater o falso ensino, era combater a falsa profecia, era combater os falsos mestres. O versículo 2 diz, vocês puseste à prova aqueles que dizem que são e que não são. Querido, nós vivemos a era do cair de paraquedas. Né? Os pregadores caem de paraquedas. Ah, o fulano é pastor e ele sai pregando. O cara é pastor e não tem igreja. O cara é pastor e não cuida de ovelha, ele não é pastor. Ele pode ser um pregador do evangelho. Cuidado! Porque mesmo sendo um pregador do evangelho, ele tem que ter um aprisco para ele voltar, ele tem que ter uma igreja, ele tem que ter um pastor, ele tem que ser assistido. Tá? Isso é Bíblia. São pessoas que não têm compromisso nem com o reino, nem com nada. Muito menos com pessoas. Nem com Deus, nem com nada. Então eles combatiam isso aqui, é um ponto positivo. Jesus está elogiando eles. Eu vi que vocês colocam à prova aqueles que dizem que são e não são.
Será que a igreja de hoje, tá? Isso aqui não é interpretação de profecia, isso aqui é um alerta. Será que a igreja de hoje tem posto à prova os seus pastores? Tem posto à prova aqueles que dizem que são, mas na verdade não são? Nós vamos continuar lendo aqui, ele vai falar sobre os nicolaítas e eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso. Então vamos entender isso aqui. O alerta para nós hoje. Será que nós estamos colocando sim a questão geral? Será que nós estamos colocando aqui a questão geral da Bíblia em prática? Será que nós estamos pondo à prova? Não, hoje em dia a gente aceita tudo, cara. Isso é terrível, é triste. Eu vejo aí, estou aqui na internet com vocês, eu vejo na internet pastores de nome renomado, pastores que na minha juventude, vamos dizer assim, na minha mocidade cristã ou na minha nova conversão, quando eu ainda era novo convertido, me admirava. Homens que pregavam a palavra de Deus com seriedade e que hoje vão em igrejas que são o top mind da heresia. Isso é triste, cara. Pastores renomados que pregam um verdadeiro evangelho, que estão indo em igreja aí que prega só lixo, só mentira, por conta de dinheiro, cara. Peraí. A Bíblia está falando para mim pôr à prova os que dizem que são e não são. Isso aqui fica de alerta para nós. Você que está aí na internet me assistindo, e você vê aí outros pastores, pregadores, não adianta nada eu falar que sou homem de Deus, se eu convivo, se eu aceito o pecado. Se eu vou na igreja de uma pessoa que só prega heresia e fala que o povo que está lá é povo de Deus. Como assim? Como assim? Que tem uma coisa que não está batendo, que não está fechando? Isso aí é sério, cara. Isso é sério. Se você parar 5 minutos para olhar na internet aí, você vai ver um punhado de bizarrice. Jesus está elogiando a igreja de Éfeso aqui num ponto, porque eles combatem os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos mestres. E hoje em dia nós vivemos na era apostólica de novo. Não sei da onde. Não sei que apóstolos são. Ah, pastor, mas hoje tem aí os apóstolos. Irmão, vamos ser coerentes, cara. Eu já falei isso aqui, acho que N vezes. Não sei se falei em live ou só na igreja, mas vou pontuar aqui. Para você ser apóstolo, como que tem apóstolo nos dias de hoje? Como que no pleno século XXI nós temos apóstolos? Se você pegar o requisito básico, uma questão histórica, uma questão bíblica, histórica e teológica, se você pegar quem foram os apóstolos, tinha uns requisitos para eles serem apóstolos. Mas quais eram? Primeiro, eles tinham que ter aprendido com Jesus. Eles tinham que ter andado com Jesus e, por sua vez, se eles aprendeu e andou, eles foram testemunhas oculares do próprio Cristo. Isso aí é o que fechava um apostolado. Não, pastor, heresia. Você lembra quando Judas se suicidou e eles foram escolher Matias? Falaram, vamos escolher alguém, porém eles têm que ter andado conosco, eles têm que ter aprendido com Jesus, como mestre. Tinha requisito, não era qualquer jeito não. Hoje em dia todo mundo é ungido apóstolo, cara. Hoje em dia você pega, sei lá, você vê um fulano aí, amanhã ele é apóstolo. Tô achando que evangelho é brincadeira, é palhaçada, só que escuta o que eu vou te dizer. Deus vai cobrar tudo de cada um. Deus vai cobrar, querido, não passa nada em branco aos olhos do Altíssimo, não passa nada. As pessoas acham, eu sou apóstolo, falando tal. Rapaz, cuidado com o que você está falando. Cuidado. Cuidado. E infelizmente, cara, você pega os apóstolos aí dos dias de hoje, pega o padrão que eles têm de Bíblia, é zero. É zero, não tem respeito com a igreja, não tem respeito com o altar, não tem respeito com o reino, se vestem como pessoas mundanas. Ah, pastor, mas não tem nada a ver vestimenta. Eu não estou aqui para pregar uso e costume. Nós vivemos doutrina da palavra, tá? E quando você ouvir sã doutrina, isso não está ligado a uso e costume não, tá? Quem muda a palavra de Deus e pega a palavra sã doutrina que Paulo pregou sobre a sã doutrina e fala que isso é cortar cabelo, é usar saia, essas pessoas também vão ser cobradas de Deus porque estão mudando a palavra de Deus. Sã doutrina é a palavra do Senhor, é o cumprimento da Bíblia Sagrada. Nada tem a ver com uso e costume. Nada tem a ver, não estou aqui pregando uso e costume, estou aqui pregando essa doutrina, a palavra de Deus. Tá? Estou aqui pregando a verdade de Deus. Então fica esse alerta aí, eu vou voltar aqui para a gente interpretar a profecia, que esse é
a temática, só que tem coisas que não dá para passar. Hoje em dia você não vê ninguém mais falando, não. E pior, você vê ainda pessoas dizendo, mas é porque, né, não pode falar do irmão. Pode não, você tá vendo ele em pecado, tá vendo ele morrer, nunca leu Bíblia, né? Nunca leu Bíblia, porque Deus falou pro profeta, cara, se você não for lá não, e advertir ele que ele tá no erro, ele vai morrer no erro, e eu vou cobrar o sangue dele de você, cara. Agora, se você vê ele no erro, vai lá e adverte ele, ele morre no erro, o sangue não é cobrado seu, é cobrado da cabeça dele. Então, pessoas que falam, mas não pode, que isso não causa problemas, são pessoas que não leem Bíblia, não conhecem Bíblia. Pode estar 30 anos dentro da igreja, mas nunca parou um tempo para conhecer Deus, para olhar, para ler a palavra de Deus e entender Deus do jeito que ele quer ser entendido, não é do jeito que você quer entender ele. Tá? Nós não temos que entender Deus do jeito que você quer entender ele, nós temos que entender Deus do jeito que ele quer ser entendido. E para isso nós temos a palavra de Deus, a revelação máxima de Deus. Tá? A revelação máxima de Deus. Não é também como uns fulaninhos falam aí na internet, não. Tá? Uns caras, uns loucos, né? Louco não no sentido bom da palavra. Um povo herético. Tá? Tal de Vitor aí, acho que Vitor Azevedo, uma coisa assim. Um cara louco da cabeça aí falando que a palavra de Deus não é a expressão de Deus. É um moleque. É um moleque. Ah, pastor, ele tem a mesma idade que você. Pois é, mas eu sou homem diante de Deus. Ele é moleque, falando uma besteira, uma heresia dessa. A Bíblia é a expressão, a Bíblia é a palavra do Deus vivo. Não tem nenhum outro, né? Eu já falei muitos para vocês que me acompanham aí. A Bíblia é o único livro que tem poder de mudar a história de vida humana. Você pode ler um punhado de livro, tem um punhado de livro aqui atrás. Tem livro de todo tipo que você pensar aqui. Filosofia, história, teológicos, cristãos, espíritas. Tem o Alcorão que eu tenho aqui. Tem o Alcorão sagrado, segundo eles, está aqui. Você pode ler todos eles, nenhum deles vai mudar a tua vida. Agora, isso aqui tem poder para mudar a tua vida de uma vez por todas. Isso aqui tem poder de transformar a tua vida. É a palavra de Deus, é isso que nós estamos aqui fazendo. Vou seguir aqui. Só responder um comentário aqui, o presbítero irmão João Vitor falou assim, nossa, achei que era só uma igreja, vendo e aprendendo. Amém, querido? Não se trata de uma única igreja, tá? Se a gente for fazer a fundo a questão histórica, tá? Essas 7 igrejas denotam a totalidade da igreja de Cristo, tá? Não é uma única igreja em Éfeso, havia várias igrejas. Sim, uma colocação para uma igreja sede, uma igreja mãe e as suas congregações, tá? Se tiver alguma dúvida aí, querido, pode ir perguntando aí. Versículo 3 diz, sofre e sofreste e tenha paciência e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tá falando em questão, linguagem literal, não é profética. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Aqui também não é linguagem profética, mas está falando, olha, queridão, não adianta também só olhar os erros. Isso aqui a gente tem que olhar muito seriamente, porque às vezes a gente, né, faz muito uma coisa e peca em outra. Deus, ele quer uma totalidade. Falei disso aqui no culto de domingo. Deus, ele não olha ele não quer simplesmente quantidade, ele quer equidade. O que é equidade, pastor? Equidade denota, faz sentido, quer dizer quantidade com qualidade, tá? Então ele quer uma qualidade, ele não quer simplesmente quantidade. Ele quer qualidade nas coisas, tá? No seu reino, explicitamente, ele quer qualidade. Então ele está dizendo aqui, olha, vocês estão aí sim acusando os errados, isso está certo. Vocês têm que realmente pôr à prova aqueles que dizem ser e não são. Tem que pôr à prova. No entanto, vocês deixaram o primeiro amor. E isso daí está pesando na balança e vocês vão ser condenados por isso. Então a gente tem que olhar a palavra por um todo. A Bíblia por um todo. Não simplesmente, eu sou dizimista. Tá, eu sou dizimista, tá bom, o resto, né, vai passando. Não funciona assim. Eu tenho que fazer tudo diante da palavra de Deus. Vou conseguir fazer tudo, mas pelo menos eu preciso me esforçar para fazer tudo. Mesmo que eu erre, tá? Eu preciso me esforçar para me pontuar diante da palavra de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente virei e tirarei o seu lugar no castiçal, se não te arrependeres. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Então a carta é dirigida para o anjo da igreja. A carta é dirigida para a liderança da igreja. Certo? Para o anjo da igreja. Não toda a igreja de Éfeso é mais de uma igreja. Então a liderança.
Tá? Essa liderança eu estou colocando aqui o pastorado, tá? o presbitério e assim sucessivamente. Aquele que está à frente da igreja, aquele que é o dirigente da igreja, o anjo da igreja, o pastor. Ele está dizendo o seguinte: vocês estão fazendo uma coisa certa, porém vocês deixou o primeiro amor. O que denota primeiro amor? Primeiro amor implica, querido. Primeiro amor implica se colocar, meu irmão, se colocar a obra do Senhor na frente das coisas. Colocar Deus acima de tudo. Às vezes fala, eu coloco Deus acima de tudo. Só que as tuas atitudes mostram o contrário. Você fala, eu amo a Deus. Você até diz que ama a Deus, mas as suas atitudes não comprovam totalmente contrário a isso. As suas atitudes demonstram que na verdade você ama a Deus coisa nenhuma. Por quê? Porque você não tem nenhum sentimento para com a obra. Você não tem nenhum sentimento de amor para com os irmãos. Então você diz que ama a Deus, mas você é mentiroso. Mas por quê? Porque a obra nunca está em primeiro lugar na sua vida. Nunca. Você falta no culto porque sua unha encravou. Você falta no culto para ir passear. Então isso é mentira, você mente. Eu digo que ama a Deus em vão, igual Isaías. Deus falou para Isaías, Senhor, esse povo em vão me adora, com os lábios eles me adoram, mas o coração está longe de mim. Deus falou para Isaías, esse povo aí em vão me adora com a sua boca. Eles dizem, eu amo a Deus, mas as atitudes são contrárias. As atitudes não demonstram amor. Deus está falando, olha, vocês deixaram o primeiro amor. O primeiro amor é quando você coloca tudo diante de Deus, em detrimento das minhas questões pessoais. Eu busco a Deus em detrimento das minhas questões pessoais. O que é isso? Mesmo que me custe dolo, Paulo falou, mesmo que me cause prejuízo, eu buscarei a Deus. Mesmo que um parente fique de cara feia para mim, porque eu tenho um compromisso com Deus na obra e eu vou e não vou na casa desse meu parente, porque marcou algo no horário de culto. Deus está falando, vocês estão bonitinhos aí, só que largaram o primeiro amor. Preste atenção o que vai acontecer. Eu virei em breve. É o que está falando. Eu virei em breve. E se vocês não se pontuarem, não olharem para trás, olharem onde vocês pecaram e consertarem, eu vou vir e vou tirar o castiçal. Olha aqui. Eu virei. Lembra depois onde cá diz, arrepende e pratica as primeiras obras. Porque brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar do castiçal, se não te arrependeres. O que é castiçal em linguagem profética? O que é castiçal? Igreja. Igreja. Quem vai ser salvo, querido? Preste atenção o que é a linguagem profética. Eu virei, se você não se arrepender, eu vou te tirar do meio do castiçal. O que é o castiçal? Pega a tua tabela de conversão profética. Castiçal significa igreja. O que Cristo está falando para a igreja? Queridão, quem vai ser salvo? Presta atenção, olha o raciocínio. Quem que vai ser salvo? A igreja. Quem que vai subir no arrebatamento? A igreja. Quem vai ouvir o som da última trombeta? A igreja. Ele está dizendo, eu vou te tirar da igreja. Ser tirado da igreja significa o quê? Perder sua salvação, cara. Ele está te dizendo, eu vou tirar, você vai sair do nosso meio. Você não vai ser mais parte do corpo de Cristo. Você vai ser um membro arrancado. Um membro arrancado morre. Um membro arrancado apodrece. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Deixa eu consertar aqui o YouTube da vida, porque toda aula ele parece uma propaganda aqui no meio. Só Jesus na causa. Aleluia. Vai, meu filho, pessoal. Aí voltou ao normal aqui. Então preste atenção, querido. Deixa eu só voltar aqui. Glória a Deus. Nós temos que estar muito atento a isso. Muito atento, por quê? Porque senão nós vamos ser arrancados da igreja. Ninguém arranca ninguém da igreja. Cristo arranca, está escrito aqui, é Bíblia. Não, pastor, essa palavra é pesada, é porque você nunca leu Bíblia, cara. As pessoas que ouvem a palavra de Deus e acham ela pesada demais, mas não é desse jeito, é porque nunca leu Bíblia, porque acha que conhece a Deus, mas não conhece a Deus do jeito que você quer conhecer, e não do jeito que Ele quer ser conhecido.
Eu virei e vou te arrancar o castiçal. Do meio do castiçal ele está te dizendo, eu te arranco do meio da igreja, cara. Se arrancar do meio da igreja, impele em morte eterna. A gente tem que ser parte do corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo. Se ele nos arrancar do corpo, a gente morre. Você já viu um braço funcionar fora do corpo? O corpo funciona sem o braço, mas o braço não funciona sem o corpo. Você já viu uma perna funcionar sem o corpo? O corpo funciona sem a perna. Mancando, mas funciona. Mas a perna apodrece sem o corpo. Ele está dizendo, eu vou arrancar você do corpo. Se você não se arrepender, não praticar o primeiro amor, eu te arranco do corpo. Isso não é ameaça de pastor, isso é o Cristo, o supremo pastor dizendo, se você não te arrepender, eu te arranco do meio do castiçal. O que é castiçal? Igreja. Você me prova na Bíblia? É claro. Tá achando que eu estou falando besteira? Estou aqui brincando? É claro que eu te provo na Bíblia. Apocalipse capítulo 1, verso 20. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, os pastores. 7 pastores, ou a supremacia da liderança, perfeição da liderança. Os 7 castiçais são, que vistes, são 7 igrejas, a supremacia da igreja. Está dizendo, eu te arranco do meio do castiçal, cara. Tu vai ser um membro arrancado. Membro arrancado vai para o inferno. Pastor, e aquele que se arrancou por conta própria? É desigrejado. Ah, viu um punhado de defeito na igreja, um punhado de problema na igreja. Ah, a igreja está cheia de problema, cheia de defeito. Claro que tá, você está dentro dela. A igreja está cheia de defeito porque você está lá, cara. Porque eu estou lá. Porque a gente é ser humano cheio de problema mesmo. Eu prego isso aqui, às vezes o pessoal, mas você quer ser perfeito, meu irmão? Se fosse perfeito, você não estava aqui, não. A igreja está cheia de problemas por sua culpa, por minha culpa. Eu não vou mais na igreja porque eu vejo coisas lá e blá blá blá. Que ele vai na igreja buscar Deus, fazer parte do corpo. Vai lá fazer parte do corpo. Nosso corpo é cheio de membro. Cheio de membro. Se eles tivessem vida própria, você acha que a mão direita ia combinar com a esquerda? É assim mesmo. A mão direita sempre vai ser direita, a esquerda sempre vai ser de esquerda. Mesmo se a esquerda quiser ser a mão direita, ela nunca vai ser. A igreja está cheia de problemas por isso. Porque tem gente querendo ser outra coisa que não é. Aí o cara vê um punhado de defeito e eu vou ser desigrejado, vou buscar Deus em casa. Tá fedendo. É membro arrancado. Tá cheirando putrefação, tá podre. Tá morto. Morte fede. Aquele que se próprio se arrancou também vai para o inferno. E aquele que Cristo arrancar também perde a salvação. Eu vou vir e vou te arrancar. Isso Jesus está falando. Do meio da igreja. Se você não se arrepender. Linguagem profética para castiçal, que é a igreja. Vamos seguir. Tens, porém, isso que aborrece a obra dos nicolaítas, que eu também aborreço. Versículo de número 6. O que é a obra dos nicolaítas, pastor? Essa questão aqui, ela traz uma ideia concernente o quê? Havia um problema, tá, na igreja primitiva, ou na primeira era da igreja cristã, sobre esses nicolaítas. Esses nicolaítas eram um grupo de pessoas dentro da igreja que seguia a ideia, tá, a ideia doutrinária de Balaão. Quem era Balaão? Balaão é aquele falso profeta que tentou enganar o povo de Deus. E na falsa doutrina, ou na doutrina errada, na heresia de Balaão, eles faziam o quê? Balaão não era um profeta de Deus. Ele era um profeta de muitos deuses, de vários deuses. E o que a idolatria ela simboliza dentro da Bíblia? Prostituição. Prostituição. Deus trata a idolatria como prostituição. E o que acontece então, pastor? Acontece que essa doutrina dos nicolaítas imprimia nas pessoas que a questão de imoralidade sexual estava concernente à palavra. Tipo, podia ser, não tinha problema algum, podia continuar sendo cristão e praticar idolatria, ou praticar essa questão da imoralidade sexual. E a igreja de Éfeso também combatia isso.
A igreja de Éfeso olhava e falava, cara, você é falso mestre, você é falso pastor, vaza daqui. Pregava contra isso. Porque esse era o cunho dos pregadores, dos pastores verdadeiros. Se você for ler a carta dos apóstolos aqui, se você ler Pedro, se você ler Tiago, se você ler Judas, se você ler João, você vai ver que eles vão bater em cima de heresia, de falsa palavra, de pregação herética, de pregação falsa, doutrinação errada. É isso que eles faziam. Eles velavam pela sã doutrina, pela palavra de Deus pregada com veemência, com verdade. E eu volto a ressaltar, isso se perdeu. Hoje em dia o cara prega um punhado de porcaria, fala um punhado de heresia, e o povo ainda convida o fulano, o peãozão, para ir na igreja. E ainda bate nas costas e fala, ei, homem de Deus da onde? Homem de Deus da onde? Que Deus? Talvez né? Tem um punhado de Deus com letra minúscula aqui pro Brasil. Tem um punhado de Deus aí, né? Deve ser de algum Deus, mas não do Deus de Israel. Não do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não desse Deus. O único Deus verdadeiro. Não combatem mais heresia. Por quê? Porque às vezes vão perder dinheiro, porque às vezes vão perder prestígio, porque às vezes vão perder seguidor aí no canal da internet. Porque vão fazer... pelo amor de Deus, cara. Vão perder suas almas, vão perecer eternamente no inferno. E lá não adianta querer se arrepender porque não dá mais tempo. Prefiro eu pregar uma palavra verdadeira e estar com o coração limpo diante do Pai. Saber que eu fiz aquilo que Ele me mandou fazer. Mesmo se eu não agradei a todos. Mas mais importa agradar a Deus do que aos homens. Atos capítulo 4, verso 24. Aleluia, 23, 24. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É isso que a Bíblia diz. Tá? Então é isso que a gente tem que fazer. Eles viram essa questão da imoralidade dos nicolaítas e combatiam. E pregavam contra isso também. Então aqui está falando isso no versículo 6. Versículo 7 aqui para encerrar a carta de Éfeso, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus, ou no meio do paraíso de Deus. Tá? É isso que ele está falando. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso, no meio do jardim de Deus. Isso aqui vai estar relatando aquilo que João vai relatar depois, que lá no céu tem um rio que corre do trono de Deus, passa no meio da cidade, aonde há 12 árvores da vida, 6 de cada lado, penso eu, que dá o seu fruto a cada estação do ano. São 12 árvores dando fruto mensalmente, para que haja cura e eternidade, tá? do povo de Deus. Então é isso. É isso que nós temos que entender, que olhar aqui, que prestar atenção. Então ele está falando que vencer. Vencer o quê? Vencer as heresias. Vencer essa frieza espiritual, essa mornidão espiritual. Voltar ao primeiro amor. Quem vencer isso, cara, vai ser salvo. Então essa é a linguagem profética que eu tenho aqui na carta de Éfeso. Vamos seguindo aí. Estou com 49 já, 48 minutos de live. Vou tentar terminar aqui, queridos, para não ficar muito extenso. Mas vamos lá. Vamos para o versículo de número 8. Eu vou ler a carta à igreja de Esmirna, tá? Que é pequenininha aqui. São 3 versículos, 4 versículos. E aí eu volto pontuando. Versículo de número 8. A epígrafe é a segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Louvado seja Deus. Então aqui a Esmirna é bem pequenininha, 4 versículos, a carta. Lembrando de novo que essa igreja de Esmirna é uma localidade, tá? Não se trata de uma única igreja, sim.
dessas 7 igrejas, a totalidade, a expressividade da igreja na sua totalidade naquela época. Versículo de número 8, então diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Então primeiro lá, tá, a carta é para quem? Para o anjo da igreja, para o pastor da igreja. É um único pastor numa única igreja? Não. É para a igreja de Esmirna, a liderança da igreja de Esmirna, os pastores, tá? Mas o anjo denota o anjo pastor. Isso aí eu acho que você já entendeu. Estou repetindo várias vezes aí, mas vamos lá. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem que é o primeiro e o último? Está em linguagem profética. Quem é o primeiro e o último? Quem foi morto e reviveu? Quem? Cristo. O que ele disse lá no capítulo 1? Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, última letra do alfabeto hebraico, grego. Vamos lá, ó. Alfa, isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá para você pegar. Não vai focar, né? Aí, o Azinho, o alfa, e esse aqui, o O, o ômega. Acho que não foca a câmera, maravilha. Isso aqui é a letra ômega. Isso aqui. Acho que não dá para você, não dá para focar. Mas enfim, alfa e ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Ele diz, eu sou alfa e ômega. Ele está dizendo, eu sou o início e o fim da palavra, ou do alfabeto, ou do que você sabe, ou do que denota extensão. O primeiro e o último. Quem é esse? Jesus. Quem que morreu e reviveu? Jesus. Então quem está falando na linguagem profética está trazendo Jesus. Jesus está falando com a liderança da igreja. Eu sei as tuas obras. Eu quem? Jesus. A tribulação e pobreza, mas tu és rico. Aqui, historicamente, se nós formos olhar para a estrutura da igreja de Esmirna, ela passava muita dificuldade financeira. Tá? Era uma igreja que sofria muita dificuldade financeira, muito problema na questão dinheiro. Tá? Uma igreja que sofreu muito com isso. No entanto, Jesus está dizendo, tu és rico. Por quê? O que é a linguagem profética nisso aqui? Isso aqui não é nenhuma questão de linguagem profética, mas entenda num cunho espiritual. O que quer dizer? Que as nossas posses, tá? A questão financeira nada tem a ver com a riqueza espiritual, tá? As questões físicas nada tem a ver com as questões espirituais. Tem muitas pessoas que são ricas aqui na terra, mas são pobre espiritualmente e vão para o inferno. Tem gente que é tão miserável que a única coisa que eles têm é dinheiro, é riqueza. Mas como assim, pastor? Simples. Tem pessoas que são ricos, mas isso não traz ideia e nem mostra questões de salvação. Tá? Então isso aqui é muito sério. Ela era pobre, no entanto é rica. Né? Nós vamos ver isso aqui muito claramente, no sentido de que, se a gente olhar para outras igrejas, aqui eu não vou me lembrar qual que é, eu acho que é Laodiceia. Deixa eu ver aqui. A pobreza. Esmirna era muito pobre economicamente falando, porém era super rica espiritualmente, né? Se nós olhássemos o contraste de Laodiceia mesmo, não vai dar pra gente falar de Laodiceia hoje, mas nós vamos ver pra frente aí, que Laodiceia é uma igreja riquíssima. No entanto, Jesus vai olhar pra ela, tu é pobre, desgraçada e nu. Cara, tem nada. Ela é riquíssima, adornada, abastadíssima, riquíssima, como diria o Chaves. Porém é pobre, desgraçada e nu. Pobre espiritualmente, o que é desgraçado? Sem graça. Sem graça no sentido de quê? Não tem a graça de Deus. Está perdida, não tem salvação. E nu, pelada. Então aqui, se eu for fazer o contraste de Esmirna com Laodiceia, Laodiceia é rica, mas pobre espiritualmente. Esmirna é pobre, porém Jesus está chamando ela de rica. Tá? Então isso aqui faz o contraste de que os nossos bens materiais não tem nada a ver com o nosso cunho espiritual. Tá? Isso aqui não é nenhuma linguagem profética, é uma questão de espiritualidade, tá? de uma visão espiritual. Então nós vemos aqui que não tem nada a ver, né? Eles viu também o que aqui? Versículo 9. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus não são, mas são sinagoga de Satanás. Aqui novamente tratando essa ideia de combater falsas heresias.
Combater falsas heresias, misericórdia. Combater as heresias, combater a falsa pregação do evangelho, combater a heresia. Nada temais das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulação 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. No caso de Esmirna aqui não tem uma questão muito profética, né? Só ali o versículo 1, o versículo 8, né? Só que o que acontece? O que a gente tem que prestar bastante atenção aqui é que ele está dizendo, essa comparação de riqueza espiritual e física não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso ser rico espiritual e pobre financeiramente, como eu posso ser ao contrário, eu posso ser pobre espiritualmente e rico materialmente, como eu posso ser rico materialmente e rico espiritualmente, como eu posso ser pobre espiritualmente e também pobre financeiramente, tá? O fato é que eu não posso ser igual fariseu, pontuar riqueza com espiritualidade, com salvação. O fariseu fazia isso, não posso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ele está dizendo nessa questão aqui, para ficar mais claro para nós, está falando, olha, isso aqui é uma questão local também. Eles iam passar uma tribulação. Por quê? Porque eles pregavam contra os falsos judeus. Os que diziam ser judeu, mas na verdade era a sinagoga de Satanás. De novo, na segunda carta, nós estamos vendo de novo eles combatendo heresia. E o fato de combater heresia traz o quê? Morte. O que fizeram com Jesus? Crucificado. Por quê? Porque foi contra saduceu, fariseu, escriba e mestre da lei. Por quê? Porque simplesmente eram contra. Simplesmente eram contra. Simplesmente eram homens... Jesus foi um homem que foi contra o sistema religioso, que era herético, que era contra o rei. O fato da gente combater heresia gera morte em nós. Ele está dizendo, nossa, você vai morrer também, mas ser fiel até a morte que eu vou te dar a coroa da vida. O segundo ponto aqui é que ele vai dizer o seguinte, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Está ligado ao primeiro. Se eu como da árvore da vida, eu não morro. Se eu sou livrado do segundo dano, não vou causar o dano da segunda morte, quer dizer que eu vou ter vida eterna. Terceira carta, a carta de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Anjo da igreja, nós já sabemos o que é, não vou repetir não, depois você volta o vídeo e vê. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quem está falando com o anjo de Pérgamo? Quem está falando com a liderança de Pérgamo? O que tem a espada aguda de 2 fios. Quem é esse? Quem é esse? O que Paulo vai retratar sobre esse? Diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir o coração e os pensamentos humanos. Quem que é a palavra? Quem que tem a palavra aqui, ou quem que escreve, diz aquele que tem a espada aguda, a espada de 2 fios, a espada de 2 fios, aguda, pontuda. Quem é esse? Quem tem a palavra de Deus? Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que da boca dele sai uma espada aguda de 2 fios. Sai a palavra de Deus e com ela ele ferirá aqueles que fazem guerra contra os santos. Nós vamos ver isso mais para frente em Apocalipse. Tá? Então é Jesus, está retratando Jesus. Ele tem a espada aguda. Ele tem a espada. Então está falando de quem? Jesus. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que onde estás, onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, que é a mesma coisa dos nicolaítas aqui, tá? Eles tinham a mesma linha de raciocínio. Só que os nicolaítas lá em Éfeso, e aqui no caso não se trata o grupo de pessoas, mas fala sobre a mesma doutrina de Balaão, os quais ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, aqui, os que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti.
contra eles batalharei com a espada da minha boca, que é a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, que ouça. Então nós vamos ver um negócio aqui bem, que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. Na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, deixa eu acelerar aqui para a gente não ficar com a aula muito extensa. Eu quero fazer o capítulo 2, eu estou com 1 hora de live, Jesus Cristo. Vamos lá, eu quero terminar o capítulo 2 aqui, hein? Deixa eu correr aqui. Só falta mais uma. Então a terceira carta a Pérgamo. O anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, tá? Jesus fala sobre o quê? Eu sei suas obras, que habitas onde está o trono de Satanás. Não tem linguagem profética. Essa questão do trono de Satanás aqui está trazendo a ideia de que, como lá em Pérgamo havia muitas pessoas que seguiam essa doutrina de Balaão, essa doutrina dos nicolaítas, que eu já expliquei para vocês aqui em Éfeso, que é o quê? É a questão da prostituição, da imoralidade sexual. Tá? Essa prostituição ela está ligada à adoração a outros deuses e mesmo à imoralidade sexual, tá bom? Então isso aqui era forte lá em Pérgamo. Então ele condena isso por quê? Porque tem alguns no meio de Pérgamo que ensinam essa doutrina. Pastores liberais, pastores que veem os seus membros cometendo pecado e se calam. Pastores que não se pontuam contra o que é errado. Tá? E a gente vê isso muito na igreja católica. Tá? A gente vê isso muito porque, pastor, vai começar a falar de católico. Não, eu vou contar uma experiência. Eu tive a oportunidade de conversar com um padre e questionei ele sobre a questão dos católicos rezarem, né? Fazerem as orações a santos, pessoas que já morreram. E ele veio me dizer que, né, com a carinha assim limpinha, né? Veio me dizer que não, eles não apoiam, ou no sentido assim, eles não incentivam a oração aos santos, eles não incentivam a oração né, aos santos lá, a Maria em si. A Maria em si tá assim, mas ele disse também que não, quis tirar o dele da reta, né? Mas a oração aos santos, a pedir a santos, eles não ensinam isso, tá? Podem não ensinar, tá? Podem não ensinar. No entanto, também não combatem, também não falam contra. Se tem um que não ensina, tudo bem, mas vê os fiéis fazendo e não fala contra. É isso que estava acontecendo em Pérgamo. Pastores liberais que aceitam tudo. Sabe que o membro está em pecado, sabe que ele está bebendo, está fumando e não fala contra. E não prega a palavra verdadeira. Na verdade, está achando que esse cara está ficando na igreja. Está bem, está quietinho lá na igreja. Você está matando ele. Você está matando ele. Você está levando essa alma para o inferno e Deus vai cobrar ela de você que não prega o verdadeiro evangelho. Que vê o teu irmão em pecado, está calado, consistindo com o pecado dele. É isso que estava acontecendo em Pérgamo. Pastores, lideranças liberais, pode tudo. O mundo dentro da igreja, não tem problema. Vamos ficar quietinho, que assim a gente fica cheio de membro. Então tá, vai você e toda a tua congregação pro inferno, cara. E vão igrejas inteiras pro inferno, porque estão, caladinhos. Porque não pregam contra heresia. É o que está acontecendo aqui. Pregação errada, heresia, doutrina dos nicolaítas, doutrina de Balaão sendo pregada dentro da igreja, e ninguém falando nada. Deus olhou e falou, tem porém algumas coisas contra ti, cara. Tem no meio de vocês aí pessoas que estão pregando isso daí, pregando heresia, não estou falando só de pastor não. Tem membro dentro da igreja que prega heresia, fica pregando heresia um pro outro. Tem membro dentro da igreja que acha que é pastor, que é líder, ele é só membro, mas ele quer ser aquilo que ele ainda não consegue ser. Por falta de submissão, porque é rebelde. E fica pregando doutrina, pregando coisa errada. Fala, você não precisa de pastor na sua vida, não. Não faz isso aí, vai lá e faz. Sabe? Não cuida nem da vida dele, querendo cuidar do outro. Na verdade, está morto espiritualmente, querendo matar o outro. Tem isso dentro da igreja. Em Pérgamo estava cheinho. Ele falou, tem isso aqui contra ti. Tem umas poucas coisas eu tenho contra ti. Está acontecendo um negócio aí no meio da igreja. Pessoas propagando a doutrina de Balaão, propagando a doutrina dos nicolaítas, e ninguém vai fazer nada. Aí Deus vai falar o seguinte, Jesus vai falar o seguinte: assim tens também que, no versículo 16, arrepende-te, pois, quando não mais em breve virei a ti
e contra esses batalharei. Deus vai batalhar contra herege, cara. Deus vai batalhar com a espada que sai da boca dele. O que combate heresia? Ó, que gracinha, ó. Palavra, ó o tanto, ó. Isso aqui combate heresia. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Não é campanhazinha do não sei o que, não. Que combate heresia é palavra de Deus. Não é o olhinho ungido, não é a rosa ungida, não é o lencinho que combate heresia, não. É palavra de Deus. Quer ir pro céu, cara? Ó, palavra de Deus. É isso que combate heresia. É, quem falou, pastor? Lê aqui comigo, bonitão. Lê aqui comigo. E batalharei contra eles com a espada que sai da minha boca, a palavra de Deus. Você lembra lá do escudo da armadura de Deus? Capacete de salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, evangelho da paz nos pés, um escudo da fé numa mão e na outra a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra, a espada. É a palavra, o Logos de Deus, Jesus, o Verbo vivo. Esse aí que batalha contra heresia, vai batalhar contra esses pano de pastor herege, de irmão aí que fica levando os outros pro inferno aí com um versinho afiado. E ele vai advertir de novo. Todas as cartas ele vai advertir. Quem tem ouvidos, ouça. Será que nós estamos atentos à voz de Deus? Será que nós estamos atentos? O que é essa expressão profética? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Tá prestando atenção na palavra, cara? Presta atenção aqui, Deus já falou, o Espírito já falou. Presta atenção. É essa a expressão profética. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que vencer, dar-lhe-ei, aleluia, de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra, e na pedra um novo nome que está escrito, qual ninguém conhece, senão o que o recebe. Versículo de número 17. Senão o que recebe. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, né? É, versículo 17. Essa questão aqui fica muito clara no sentido de quê? O que nós temos que prestar atenção? Essa colocação aqui de colocar uma pedra, tá? Ela denota o quê? Significa triunfo espiritual. Tá? A pedra, ela está simbolizada a marco, a eternidade. Tá? Pedra é um negócio que não acaba. Sempre quando as pessoas antigas lá no Israel queriam denotar a eternidade, eles simbolizavam a pedra. Por isso que Jesus fala, eu sou a pedra fundamental. Você será edificado sobre a pedra, sobre algo sólido, algo eterno. Tá? Então essa pedra, dar-lhe uma pedra branca, está sentindo sobre o triunfo da fé, o triunfo da eternidade, na clareza da eternidade. E essa questão de novo nome implica sobre todo mundo que você olhar na Bíblia que teve um nome mudado, é para uma nova etapa da sua vida. Terá um novo tempo, né? Uma nova etapa, a eternidade. Para me encerrar aqui hoje, segura aí, querido, segura aí, nós estamos com 1h08. Vou encerrar também, já. Eu também canso. Você fala, pastor, tá cansativa lá. Eu também canso aqui, querido. Eu tô falando, você tá só ouvindo. Segura aí. Segura aí que nós terminamos o capítulo 2 hoje. Aula que vem capítulo 3. Aleluia. Versículo de número 18. A última carta que nós vamos falar hoje, tá? É a quarta carta à igreja de Tiatira. Diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Então o anjo da igreja, a liderança, o pastor, o Filho de Deus, já falou, a linguagem profética é isso aqui. Ah, mas e aqui, o que tá falando aqui? Os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Isso aqui é uma colocação de João para expressar o que ele viu, tá? De forma humana, tá? Isso tem que ficar bem claro. As expressões de João é numa questão humana, colocação humana, daquilo que ele viu Jesus. Ele assemelha, semelhante a chamas de fogo e latão reluzente, algo que brilha muito, tá? Quer dizer que o olho de Jesus tem fogo e nem que o pé dele é de latão, tá? Isso aqui tem que ficar muito claro.
João ele vai relatar em todo o Apocalipse algo que seria próximo às coisas que as pessoas conhecem aqui na Terra. Porque se João fosse explicar o que ele viu lá, ele não ia dar conta de explicar humanamente falando. Então ele vai falar algo que é próximo. Isso tem que ficar claro para nós. Se você não entendeu isso, depois você me chama a parte que eu te explico com clareza. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, ou a tua caridade, o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então isso aqui é questão literal. Está falando de como que a igreja trabalhava, o que ela fazia. Não tem linguagem profética aqui. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício dos ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Pode ser sério. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependeres das tuas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então o primeiro ponto aqui, tem linguagem profética? Só essa questão aqui da Jezabel aqui. Essa Jezabel, ela simboliza o quê? Jezabel, ela simboliza a Jezabel do Antigo Testamento, tá? A Jezabel do Antigo Testamento sobre aquela que se dizia profetiza, porém profetiza de Baal e de Acera. Não era uma mulher de Deus, era uma mulher de deuses estranhos. Essa prostituição aqui, ela simboliza prostituição espiritual. O que ele está falando aqui na quarta igreja? Na quarta igreja consecutiva, isso aqui tem que ficar muito claro, cara. Essa live tem que chegar nesses pregadores de meia tigela aí que só prega heresia. Tá? E em todos os pastores que estão aí nos acompanhando, querido, a gente tem que falar contra a heresia sim, tem que parar de passar a mão na cabeça de membro que prega heresia, na cabeça de igrejas de pastores que são colegas conhecidos, que estão pregando heresia, porque Deus vai nos cobrar. A quarta carta de Apocalipse e a quarta consecutiva batendo em cima de heresia. E isso vem desde lá dos tempos antigos. Hoje não se fala mais. Hoje não se fala mais. Hoje você vê o cara fazendo errado e ninguém fala nada. Hoje você vê Edir Macedo vendendo rosa ungida, copo d'água e ninguém fala nada. Ah, mas ele é o Edir Macedo. Mas é herético, tem que se converter porque vai para o inferno, vai morrer ele e a igreja inteira. Você vê os grandes nomezão aí, os grandes nomes, tudo aí, eu não posso falar muito, senão eles bloqueiam minha conta aí. Tá? Do Face. E se eu jogo no YouTube aí que eles bloqueiam mesmo. Mas você vê as grandes igrejas na mídia fazendo um tanto de pataquado e ninguém fala nada. E pior, você vê pastores, como eu comecei a live falando, pastores que, no meu ver, eram homens de Deus, indo nessas igrejas, cara, comungando com um erro desse, com uma heresia dessa. E aqui a igreja sempre, Jesus sempre combatendo heresia na igreja. E a gente que é cristão hoje em dia parou de combater a heresia, vai deixar do jeito que quiser? Não. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou falar contra as falsas doutrinas, contra os falsos mestres. O texto está dizendo, isso aqui é a Bíblia, é isso que nós devemos pregar, tá? O senhor pregador que está me assistindo aí. Não é ficar pregando palhaçada aí, porque o irmão vai gostar e vai dar glória a Deus. Tem que dar glória a Deus com a palavra. Mesmo se está doendo, tem que dar glória a Deus porque é a palavra de Deus. Aí ele está falando aqui que ele fala contra Jezabel. Por quê? Porque havia pessoas aqui, profetisas, falsas, não necessariamente mulheres, mas pessoas dentro da igreja de Tiatira, disseminando falsa heresia. Deus falou que já tinha dado tempo para elas. Jesus já deu um tempo para se converter, não se converteu. Você conhece pessoa, querido, que você fala do amor de Deus para ela. Ela erra, você vai lá, você se dá a mão, você levanta. Aí ela vai lá e você prega de novo a palavra. Ela vai lá e está fazendo errar de novo. Está pregando errar de novo. Está falando com falta de temor. Está passando por cima da liderança. Está sendo rebelde. Você vai lá e dá um tempo para aquela pessoa. Aí você vai lá e prega de novo. Fala de novo do amor de Jesus. Passa um tempinho, ela está lá pregando heresia de novo. Fazendo aquilo que o umbigo dela acha que é certo.
tá tudo errado, tá vivendo um pecado lascado, mas quer ser a profetisa da hora, quer ser o profetão do momento. Jesus está dizendo, já dei tempo, mas continuo errando. Acontece isso até hoje. Acontece dentro da igreja até hoje. É isso que Jesus está falando. Lá em Tiatira estava acontecendo. Só que é o seguinte, eu já falei. Só que se não me ouvir, eu vou vir e vou arrebentar com tudo. Vou matar ela e os filhos dela. O que é isso? Está falando que ele vai destruir os hereges e os filhos da heresia. Como filho da heresia? É aquele que ouve do herege e pratica as mesmas obras heréticas. Por isso que eu falo que vai pastores e igrejas inteiras para o inferno. Porque os pastores são os donos da heresia, né? E os filhos são a igreja. Está dizendo, ferirei de morte seus filhos e toda a igreja saberá que eu sou Deus. É isso aqui, não tem muita linguagem profética aqui. Nós vamos ver lá, Apocalipse 3, 17, aí tem muita linguagem profética aqui, é claro. Mas é isso aqui que eu quero ressaltar nessa noite. Quero ressaltar alguns pontos aqui. Então ele está dizendo, eles saberão que eu sou Deus, que sonda o coração e esquadrinha a mente. Darei a cada um que for segundo a sua obra. Quer praticar heresia, queridão? Pratica. Só que Deus vai te matar. Jesus vai vir e vai arrebentar com você e com aqueles que aprenderam com você. Quer continuar pregando besteira, teologia da prosperidade? Continua, bonitão. Só que Jesus vai vir e vai te matar, cara. Você e os seus filhos, você e aquele que aprendeu com você. Quer continuar ensinando um evangelho fraco, diluído, só para agradar pessoas? Continua. Só que Jesus vai vir te matar e matar toda a tua congregação. Está aqui na Bíblia. É palavra de Deus. E aí, para nós encerrar, verso 24, ele diz assim: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm a doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes e retendes até que eu venha, e ao que vencer, guardar até o fim da minha obra. Eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerás, e serão quebradas como vaso do oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está entendendo isso aqui, cara? Isso aqui é muito forte. Eu vou encerrar aqui, nós estamos aí com 1h17 de live. Eu vou encerrar aqui porque eu estou encerrando capítulo 2, aula que vem capítulo 3 de Apocalipse. Mas preste atenção nisso daqui. Jesus está dizendo, não tem outra coisa preparada para aqueles que praticam iniquidade. É morte para ele e para o filho deles. Essa morte aqui é morte eterna, cara. É a morte eterna. É destruição total, não tem jeito de dar jeitinho não, lindão. Você que está me ouvindo, na hora que eu estiver quase morrendo eu me converto. Não tem jeito de dar jeitinho. Jesus vê tudo e sabe de tudo. Aí o texto vai dizer o seguinte, só que tem aqueles que vão guardar, tem aqueles que vão me esperar. E esses que me esperar, eu vou dar poder para eles para reger as nações com vara de ferro. Isso aqui implica, querido, a questão do milênio, quando Cristo voltar e tudo, e acontecer o Armagedon e se instalar o milênio, a igreja vai reger as nações juntamente com Cristo. Tá? Isso aqui fala sobre essa questão milenar, sobre a questão do triunfar com Cristo. Então aquele que vencer, aquele que permanecer na doutrina da palavra, a sã doutrina, a palavra fiel, sem frescura, sem mistura, esse, olha aqui que nós lemos 4 cartas, as 4 cartas implicam na mesma coisa. Esse vai reger as nações junto com Cristo no milênio. Esse não vai sofrer o dano da segunda morte. Esse vai comer da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Olha aqui, querido, todos esses implicam em salvação. Todas essas implicam em salvação.
Está dizendo, vai comer da árvore da vida, está no meio do jardim de Deus. Não vai sofrer o dano da segunda morte. Vai ter um novo nome escrito, um marco de eternidade, de receber essa pedra branca. E vai governar junto com Cristo. Então aqui no capítulo 2, não temos muita linguagem profética. Tem a questão das estrelas, dos castiçais, que a gente viu aqui. Da espada aguda. Isso aqui é a linguagem profética, eu traduzi para vocês para a gente ter um texto mais claro. Como eu disse, eu não vou ficar aqui pregando cada igreja aqui, porque senão cada igreja aqui tem 1, 2 horas de pregação para cada uma. Eu estou fazendo uma explanação e trazendo a tradução dos textos, das palavras, dos símbolos proféticos, para que você entenda a profecia. Aula que vem, a quinta igreja de Sardes, tá? Capítulo de número 3. Vamos tentar fazer um capítulo por aula, senão fica muito extenso, né? E lá na frente, tá? Lá na frente, depois que passar as igrejas, aí a gente tem bastante linguagem profética, que é o desatar dos selos e tarará, tá bom? Mas aqui nós vamos ficando por aqui, capítulo de número 3. Aula que vem, essa foi a aula de número 19, aula de número 19, da série Daniel e Apocalipse, interpretando as profecias. Aula que vem, aula de número 20, nós vamos falar sobre Apocalipse, capítulo de número 3. Espero que você aprendeu um pouco hoje sobre a palavra de Deus, tenha entendido um pouquinho sobre o que Deus ele tem para nós, sobre o que ele tem para você, sobre esses símbolos, e linguagens proféticas que a gente vem falando aí. Você possa, em nome do Senhor Jesus, agregar valores tanto físicos como espirituais. Amém? Vou orar por você. Na verdade, da bênção apostólica, a gente encerra nessa noite em nome do Senhor Jesus. Te abençoe, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, sua casa, sua família, sobre tudo que diz ao teu respeito, hoje até a vinda de Cristo e eternamente. E você, que é a noiva, santo e adornado Cordeiro, diz: amém. Louvado seja Deus, queridos. Deus abençoe você, tua casa, tua família. E assim como eu disse, tudo que diz ao teu respeito. Que a bênção de Deus seja sobre vocês, tá bom? Essa foi a aula de número 19, estamos encerrando ela aqui. Você que não pegou as outras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, Pastor David Evangelista, se inscreve lá, deixa seu like para ajudar o canal a crescer. E na playlist Daniel e Apocalipse estão todas as 18 aulas anteriores para você aprender sobre Daniel. Nós fizemos todo o livro de Daniel e estamos entrando aí na segunda aula sobre Apocalipse, aula que vem, terceira aula, para a glória de Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.